A paciência, meus senhores, é uma virtude. E é isso que torcedores de Cruzeiro e Atlético não vêm tendo com suas equipes na temporada 2020. É claro que são circunstâncias diferentes, mas falta um pouquinho de discernimento ao torcedor, de entender o momento em que as equipes vivem, começando pelo Cruzeiro. O Cruzeiro veio para esse 2020 com uma proposta completa de reconstrução. A equipe, sob o comando de Adilson Batista, tem diversos problemas, mas os problemas em campo, no fim das contas, são os menores problemas que o Cruzeiro tem, porque a equipe tem problemas na sua diretoria, tem problemas financeiros para resolver que são muito, muito maiores. E é claro que tudo isso reflete em campo, porque a equipe, por exemplo, não pode contratar jogadores de nome, de peso, não pode disputar até jovens promessas, jovens talentos do futebol brasileiro com outras equipes, porque financeiramente está atrás da maioria delas. E além disso tem um agravante, né? A queda para a Série B, que já diminui a sua possibilidade de contratações. Então, o Cruzeiro tem que se reconstruir com a base, principalmente. E como é um processo de transição de um jogador da base para o profissional, tem que ser feito com muita cautela. Tem que ser feito dando espaço para o jogador errar e aprender, mas principalmente tem que ser feito com paciência, porque não dá para se cobrar de um atleta que acabou de sair de uma categoria de base um desempenho excepcional no profissional. Às vezes, muitos jogadores precisam de um processo de amadurecimento, de maturação, até se tornarem bons jogadores, bons valores, porque a gente vê a qualidade nos caras. A gente olha para o Alexandre Jesus, por exemplo. A gente vê que o jogador tem qualidade, tem técnica, só que ainda falta um pouquinho da parte tática, falta um pouquinho de resolver a sua afobação para resolver o lance de forma mais rápida. Então, são coisas que se aprende com o tempo, se aprende jogando. E nada melhor do que experimentar esses jogadores no Campeonato Mineiro, não é mesmo? Mas a torcida do Cruzeiro tem cobrado até excessivamente. Os 2 últimos jogos do Cruzeiro realmente foram fracos. A equipe não foi bem contra o São Raimundo na Copa do Brasil. A equipe não foi bem agora contra a Patrocinense no Campeonato Mineiro. Empate 1-1 aos 49 do segundo tempo. Foi um jogo muito ruim do Cruzeiro. Mas a gente tem que analisar essa equipe não apenas pelo resultado, mas também pelo desempenho dentro de campo, pelos momentos de lucidez que acontecem dentro de campo. O gol, por exemplo, foi uma jogada muito bem trabalhada entre jogadores jovens, Popó, Wellington e o próprio Maurício, autor do gol. Maurício, inclusive, que ano passado acabou subindo para o profissional e em alguns jogos foi muito mal e torcedores começaram a cobrá-lo. E nesse ano ele consegue se destacar, porque ele tem uma experiência maior que os outros. Ele, no meio dos seus, no meio de muitos jogadores que acabaram de subir, ele consegue se destacar por ter uma experiência prévia no profissional. Assim como o próprio Kaká, que também teve uma experiência ano passado e que esse ano já é meio que um dos líderes dessa garotada. Então é muito sintomático o torcedor do Cruzeiro falar de reconstrução, mas não apoiar a reconstrução. É um problema isso. O Cruzeiro precisa realmente do seu torcedor apoiando toda e qualquer decisão de colocar os garotos, de colocar pessoas sem experiência. Vi muita gente fritando já o jovem Valdir, que entrou na vaga do Edilson. O Edilson não pôde atuar. Primeiro jogo do atleta como profissional. Muitos destes vieram direto da Copa São Paulo de Futebol Júnior, não tiveram nem a pré-temporada. Então, um pouquinho de paciência, um pouquinho de sensatez
pro torcedor do Cruzeiro na hora de fazer as cobranças. A hora de experimentar é agora. A hora de errar é agora. Porque na Série B o Cruzeiro não vai ter espaço para erro. O Cruzeiro precisa subir. Não importa se campeão, não importa se quarto colocado. O Cruzeiro precisa estar na Série A em 2021. E para isso, precisa experimentar, precisa errar. O Adilson precisa saber o que dá certo e o que não dá, para que ele possa montar a equipe que a partir do mês de abril vai disputar a segunda divisão do futebol brasileiro. Mas se ele não errar, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber o que é certo, o que é errado, o que dá certo e o que não dá? Então, eu acredito nesse Campeonato Mineiro e até nesse início de Copa do Brasil como um processo natural de experimentação do Adilson, de experimentação do Cruzeiro. E o trabalho não deve ser avaliado por conta disso. Não deve. A reconstrução, ela começa na mente. O torcedor do Cruzeiro tem que botar na cabeça que ele não é o favorito para o Campeonato Mineiro, que ele não é o favorito para a Copa do Brasil. O Cruzeiro, apesar da sua fama de copeiro, de sempre disputar títulos, deu um passo atrás nisso. O Cruzeiro não é o favorito. Vai enfrentar agora o Boa Esporte na próxima fase da Copa do Brasil. Pode ser o favorito contra o Boa Esporte, mas vai chegar um momento que o Cruzeiro não vai ter forças para ir além. E aí, o torcedor vai ficar chateado? Copa do Brasil não é prioridade, Campeonato Mineiro não é prioridade. A única prioridade do Cruzeiro é estar na Série A no ano que vem. Então, o torcedor deve tratar todos os passos antes da Série B como aprendizado, como teste do que dá certo e do que não dá certo, para que, durante as 38 rodadas desse longo campeonato que é a Série B, o Cruzeiro possa chegar no mais alto nível e conseguir esse acesso que é de extrema importância. Já pelo lado do Atlético, a paciência com o técnico Dudamel parece que tem diminuído a cada rodada do Campeonato Mineiro. E é numa outra circunstância, porque o Atlético, apesar de não ter feito um 2019 tão ruim quanto o Cruzeiro, mas fez um 2019 ruim. Ele precisava mexer, precisava mudar. Precisava uma reviravolta no seu grupo de atletas, na comissão técnica. Não fazer mais do mesmo. Não trabalhar com os mesmos nomes. Não esperar que técnicos brasileiros com suas mentes conservadoras que fizessem alguma diferença no Atlético. Trazer mais do mesmo para o Atlético. Então o Atlético optou por trazer um novo nome. Um nome de fora, um nome estrangeiro. A torcida abraçou, né, em primeiro momento, né? A torcida foi buscar no aeroporto. Só que um mês depois daquela recepção ao Dudamel no aeroporto, parece que o amor acabou. Porque não vieram vitórias no Campeonato Mineiro. Porque o Atlético perdeu um jogo para a Caldense, porque o Atlético empatou em casa 2 vezes, que passou na Copa do Brasil jogando mal. Mas um mês, sério? Um mês é o suficiente para que o Dudamel faça toda a revolução que é precisa no elenco do Atlético? Até porque ele ainda, apesar de ser um técnico novo, ele tem no seu elenco 2 centroavantes que não fazem gol, não participam do jogo. Ele continua tendo os mesmos zagueiros do ano passado, exceção do Gabriel, né, que chegou agora, vamos dizer assim, era do Atlético, estava emprestado, mas também não é muito melhor do que estavam ano passado. O Atlético trouxe bons reforços sim, trouxe o Arana, trouxe o Alan, agora tá chegando o Diego Tardelli. Mas e a base do time? É a mesma do ano passado. Então, não dá para esperar que ele fizesse uma revolução logo de início, né? Se questiona muito algumas escolhas dele, como por exemplo o próprio Zé Wellison, que foi muito vaiado, né, no jogo passado. Mas o treinador, ele tem que ter as suas convicções, e eu sei que o Dudamel tem as convicções dele, e não vai mudar. Ele vai alterar alguma coisa ou outra, mas as suas convicções de futebol, elas já estão estabelecidas.
E o torcedor precisa ter um pouquinho de paciência para que essas ideias sejam implantadas no clube. Me parece muito que o Atlético foi buscar um treinador estrangeiro apenas pelo hype, pelo sucesso dos estrangeiros do momento no futebol brasileiro, e não pensou muito no que esse estrangeiro agregaria e no que poderia ser esse processo de transição. Por exemplo, o próprio Sampaoli no Santos, ele sofreu muitos questionamentos no começo, porque o Santos tomou goleadas no Campeonato Paulista de times do interior. O Santos foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. E todos esses questionamentos vieram para a conta do Sampaoli, que segurou a onda, pediu reforços da diretoria, não teve os reforços que pediu, teve alguns, mas não todos. A diretoria ainda colocou jogadores que ele sequer pediu no elenco. E aí, no Campeonato Brasileiro, ele com um esquema mais encaixado, com um tempo para trabalhar, ele conseguiu dar dinamismo à equipe. Conseguiu fazer a equipe do Santos jogar um bom futebol na maioria das rodadas. O Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, teve seus questionamentos também. O Flamengo perdeu um jogo pro Bahia, tomou um sacode do Bahia, tomou 3-0. E aí já começou a ser questionado o treinador português. Mas será que é isso tudo mesmo? Tinha um mês de trabalho ali, ou menos de um mês. Depois, com pouco tempo, com menos tempo que o Sampaoli, é verdade, o Jorge Jesus já conseguiu transformar o Flamengo em outro patamar, em outro tipo de futebol. O Dudamel é um técnico diferente do Sampaoli, diferente do Jorge Jesus. Mas tem potencial. Já visto o que ele fez na equipe da Venezuela, na seleção venezuelana, tanto na categoria de base quanto na seleção principal. É necessário dar tempo para um trabalho. Você não avalia o trabalho de um treinador por um mês, por um jogo, por uma semana, por alguns resultados ruins. Você avalia de acordo com as metas. Você contrata o Dudamel e fala assim: olha, Dudamel, nossa meta é ganhar o Campeonato Mineiro, chegar em tal fase da Copa do Brasil e classificar para a Libertadores do ano que vem. Você dá essa missão pro cara. E aí no final, você avalia. Você cumpriu as expectativas? Ok, parabéns. Você não cumpriu por quê? Tem algum motivo externo? Você pediu um jogador, a diretoria não deu? Ou você não cumpriu porque nós te demos todas as condições de trabalho e você não cumpriu? É assim que se faz uma avaliação de um trabalho. Não com um mês. Então a torcida tem que ter paciência, a torcida do Atlético tem que esperar. Vai sofrer ainda nesse começo. Principalmente porque o Atlético nesse Campeonato Mineiro é o principal favorito. Sem a sombra do Cruzeiro. O Cruzeiro agora numa fase completamente diferente de reconstrução. O Atlético tem a obrigação de levar o Campeonato Mineiro. E por essa obrigação o torcedor se sente ainda mais pressionado. O torcedor se sente ainda mais incomodado com essa falta de bons jogos. Mas se você perceber bem, durante os jogos o Atlético tem bons momentos, mas não consegue manter esse ritmo dos bons momentos durante os 90 minutos. E acaba prejudicando o resultado. O Atlético ataca bastante, finaliza muito, mas, por exemplo, nesse jogo contra a Caldense, finalizou muito, atacou bastante. Teve momentos em que foi muito melhor durante a partida, mas não conseguiu converter em gols. E aí toma um contra-ataque no último lance da partida. Acontece, coisa do futebol. Mas não dá pra você queimar um treinador por causa disso. Queimar jogador por causa disso. Ainda não é o tempo, ainda não é o momento. O momento para se avaliar um trabalho é quando o trabalho ele é completo. Aí você avalia se foi positivo ou se foi negativo. Você não pode interromper um trabalho no meio como o Atlético tem feito sistematicamente ao longo dos últimos anos. O treinador no Atlético que durou 6 meses durou muito nesses últimos anos. Tanto no mandato do Daniel Nepomuceno, quanto no mandato do Sete Câmara. Difícil um treinador do Atlético durar. Inclusive tem caso de treinador do Atlético demitido entre jogos de uma final. O cara perdeu o primeiro jogo da final, foi mandado embora antes do segundo. O Atlético precisa parar de pensar que o seu problema é treinador.
Precisa dar tempo para o cara trabalhar. Beleza, trouxe uma nova ideia, eu não quero o conservadorismo do futebol brasileiro. Ok, traga uma nova ideia, mas dê tempo para que essa nova ideia trabalhe. Eu imagino que a diretoria tenha essa paciência, não vai cair nos mesmos erros que já cometeu anteriormente, mas a torcida precisa entender também. A torcida precisa ter paciência também, porque muitas atitudes dos torcedores, elas influenciam os dirigentes. Então o torcedor começa a vaiar demais no estádio, começa a pedir fora treinador nas redes sociais, o dirigente fala, opa, vou tirar o meu da reta, vou fazer o que a torcida quer. Então calma, torcedor atleticano, calma, torcedor cruzeirense, a temporada tá ainda no começo e apesar de serem por situações distintas, tem faltado paciência para os dois. É isso aí, mais um vídeo aqui nas redes sociais da Rádio Educadora, no YouTube, no Facebook. Curta, compartilhe se você gostou. Também deixe seus comentários aí, né, pra gente falar no próximo vídeo. Deixe sugestões de temas para que a gente possa discutir aqui nesse espaço. E é isso aí, continue nos acompanhando por aqui, pelas nossas redes sociais e também no 102.9 do seu rádio. Um abraço a todos.